Caros irmãos e irmãs, hoje celebramos a solenidade da Santa Mãe de Deus, Maria. É motivo de alegria para nós também, porque Maria também é nossa mãe. Esta é a festa mais antiga dedicada a Nossa Senhora. Quantas vezes vemos que no dia 1º as igrejas estão vazias, quando deveria ser aquela solenidade onde deveriam estar mais cheias. É a solenidade mais importante de nossa mãe. Mãe de Deus é o título pelo qual o povo de Deus já chamava Nossa Senhora nos primeiros séculos, Theotokos, que quer dizer aquela que porta, aquela que traz Deus. Como surgiu essa festa? Isso é muito importante que saibamos. Já no ano 429, na cidade de Constantinopla, chamada na época a Nova Roma, dado o esplendor da liturgia e também do poder político de Constantinopla. O império do Ocidente havia sido trasladado para o Oriente. Havia um patriarca metropolita, o bispo, chamado Nestório. Em uma determinada homilia, num determinado sermão, Nestório começou a pregar que era um erro chamar Nossa Senhora de Mãe de Deus. E então, o que fez o povo? O povo, atento, conhecedor da Palavra de Deus, conhecedor ainda das primeiras gerações dos discípulos e apóstolos, ainda estavam naquele período de transformações, em que o Evangelho ia chegando em todas partes. Dentre o povo, um leigo, assim como vós, Eusébio Dorileu, se levantou na grande catedral de Constantinopla e chamou a atenção do bispo. O senhor está pregando uma heresia, o senhor está pregando um erro. Nossa Senhora é sim Mãe de Deus. Este é o sentir de todo o povo, este é o querer de todo o povo, porque assim foi o querer de Deus Pai. O patriarca metropolita Nestório não se retratou, continuou defendendo e pregando que Nossa Senhora não é Mãe de Deus. E então os bispos do Oriente e do Ocidente se reúnem lá no ano 431, 3 anos depois, para que o patriarca Nestório pudesse aclarar, dizer se era realmente isso que ele acreditava, ou seja, se ele já era um herege e estava pregando heresias. O patriarca Nestório foi chamado 3 vezes ao concílio, e este concílio foi na cidade de Éfeso, onde Nossa Senhora passou os últimos anos de sua vida. O metropolita Nestório não compareceu, não mandou nada escrito e continuou defendendo que Nossa Senhora, quando muito, é mãe de Jesus, mas não é mãe de Deus, e que toda a igreja estava errada, só ele certo. Aqui temos 2 fatos muito importantes. A igreja crê, defende, propaga e ensina aquilo que sempre foi ensinado, crido e defendido por todos. Não é a opinião de um ou de alguns que vai mudar ou pensam em mudar os dogmas da igreja. E então, neste concílio, em 431, em Éfeso, os bispos reunidos disseram: o patriarca Nestório, se continua pregando assim, está expulso da igreja, porque é um herege. Ele mesmo já se expulsou. Notem que todo herege, às vezes, recebe a declaração da igreja dizendo que ele foi expulso, mas 99% dos casos ele já saiu por conta própria. Ainda tem uma capa de cristão, mas já não pensa como cristão. E então, os bispos dizem e escrevem no concílio de Éfeso, no ano 431, quem quer que defenda que Nossa Senhora não é Mãe de Deus, dizem, seja anátema, ou seja, seja excomungado. Está fora da tradição da igreja. Nossa Senhora não foi uma simples colaboradora que deu a carne ao Filho de Deus, mas ela gerou, de certa forma, também a natureza humana do Filho de Deus. O Verbo de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, como Filho, foi gerado desde todo sempre no Pai. Ele é Deus com o Pai, mas no tempo necessitou do auxílio de uma mãe, de uma mulher. E esta mulher
Podemos chamá-la também Mãe de Deus. Por quê? Porque não há o Jesus humano e o Jesus divino, são uma única pessoa. Ela não gerou Deus, mas é Mãe de Deus. É um dos mistérios mais belos e um dos títulos mais bonitos de Nossa Senhora. Podemos dizer, é o maior título de Nossa Senhora. Aquela humilde serva que, se colocando totalmente à disposição de Deus, coloca no mundo o Filho de Deus. Ela, filha de Deus Pai, pela ação do Espírito Santo, esposa do Espírito Santo, gera na carne o Filho de Deus. Quando o povo de Deus, juntamente com aquele outro leigo, Eusébio Dorileu, ficam sabendo que todos os bispos reunidos haviam proclamado como dogma de fé Nossa Senhora como Mãe de Deus, o próprio povo encheu-se de alegria. Na catedral lotada, tomou já à noite as tochas, os archotes e saiu em rua proclamando a divindade do Filho de Deus e também a maternidade divina da Mãe do Redentor. E o povo, atrás de um ícone, de uma imagem de Nossa Senhora, rezava: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém, amém. Assim rezou o povo no ano 431 e não deixou mais de rezar. Notem que esta oração do povo, esta aclamação da maternidade de Nossa Senhora, faz parte da nossa oração do Ave Maria. A Ave Maria é, primeiramente, a saudação do arcanjo Gabriel a Nossa Senhora. Ave Maria, alegra-te Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Temos também aqui a saudação de Santa Isabel: bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. E temos aqui a saudação unânime do povo cristão que diz: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. É o povo de Deus, muitas vezes defendendo o credo que recebeu dos apóstolos. Nós sinalizamos também aqui para a figura deste homem, deste leigo, Eusébio Dorileu, que teve coragem na catedral de se impor ao bispo e dizer: o senhor está errado. A igreja não crê nisso, nessa heresia que o senhor está proclamando. Mais do que nunca, estamos na época em que muitos leigos, graças a Deus, conhecedores da doutrina, conhecedores da palavra de Deus, têm que apontar o dedo aos sacerdotes. Graças a Deus que temos leigos bem formados e que sabem e conhecem e podem dizer ao seu padre, ao seu bispo: o senhor está errado. Vai estudar, não ensine heresias ao povo, porque as heresias levam ao inferno. Quem ensina heresias se afasta da fé cristã. Nossa Senhora foi conhecida desde os primeiros séculos como aquela que defende o povo cristão contra todos os perigos. A oração mais antiga cristã, após o Pai Nosso, ensinado por Nosso Senhor, é justamente a oração chamada Sub Tuum Praesidium: a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não nos desamparais em nossas necessidades, livrai-nos de todos os perigos. Esta oração foi criada pelo povo de Deus lá pelo 3º século, antes ainda desta definição dogmática da maternidade divina, porque o povo via em Nossa Senhora esta mãe que defende sempre o povo cristão. Por quê? Porque cada cristão é gerado como filho também por Nossa Senhora. É ela e através dela que nos vem o Salvador. E é através do Salvador que nos vem os sacramentos, que nos geram para a vida divina. De modo que não erramos e ensinamos com a Igreja quando dizemos: todas as graças que nos vêm do céu vêm pelas mãos imaculadas de Maria. Todas as nossas orações, se queremos que sejam purificadas, devem subir também ao céu pelas mãos imaculadas de Maria. A solenidade que hoje celebramos, antigamente celebrava-se no 11 de outubro, é uma solenidade muito antiga. Muito antigamente, já lá no concílio, antes do concílio de Éfeso,
Já um pouco após, já se celebrava no 1º de janeiro. Na última reforma litúrgica, voltou-se essa festa do 11 de outubro para o 1º de janeiro, para recordar a grandeza da Mãe de Deus. No dia 1º de janeiro, que ainda se recorda, antes de 1966, se celebrava a festa da circuncisão do menino Jesus. É o que hoje também proclamamos no Evangelho. Completados os dias do nascimento do menino Jesus, ele foi levado ao templo para ser circuncidado. A lei de Deus dizia que todo homem deveria ser circuncidado para poder pertencer ao povo de Israel, ao povo eleito. Diz o evangelista Lucas, quando se completaram 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus. Um nome que não foi escolhido pela mãe, pelo pai, pelos tios, um nome que foi assim chamado, já antes de ser concebido pelo próprio arcanjo. Este nome que nós dizemos, nome poderosíssimo. Ou como diz São Paulo, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e nos infernos. Se reconheça que Ele é o único Senhor. Os nossos pais mais antigos, os padres da igreja na antiguidade, diziam: o nome de Nossa Senhora também é poderosíssimo. Até mesmo os demônios temem, porque sabem que eles se tornaram de anjos em demônios por soberba, e ela venceu a soberba e o mal no mundo pela sua humildade. Neste dia solene em que comemoramos a Santa Mãe de Deus, queremos pedir também à Mãe que interceda por nós, para que sejamos mais humildes, para que sejamos totalmente entregues ao Senhor como ela. Deus só pode restaurar a humanidade, como fez em Maria, através da nossa simplicidade, da nossa entrega a Ele. Deus só pôde restaurar a humanidade porque encontrou uma única serva entre todos os servos de Deus, totalmente dedicada a Ele. Peçamos essa graça da humildade, da entrega completa a Deus, para que o nosso ano não apenas seja abençoado, mas seja um ano vivido na graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos